Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, a quem nos assiste na TV Câmara. Eu gostaria aqui hoje de trazer uma questão que ontem nós levantamos aqui no plenário, que é justamente sobre a saúde, na qual ontem era o último dia, ou foi o último dia, de que a Secretaria da Saúde deveria apresentar para o Conselho Municipal de Saúde, que pelo regimento são 5 dias antes da reunião do Conselho, que será no dia 24/7, as propostas relativas à ideia de um novo plantão pediátrico municipal, apresentado pelo senhor prefeito no início desta semana. Eu gostaria de ler aos nobres colegas a proposta encaminhada ao Conselho, na qual, mais uma vez, comprova aquilo que nós estamos falando aqui já há um bom tempo. Como são as respostas, caros colegas, que esses vereadores sempre recebem sobre todos os requerimentos pedidos a qualquer que seja a secretaria, respostas vagas, sem absolutamente nenhuma consistência. E aqui vem mais uma resposta vaga, e que duvido, no meu entender, que o Conselho Municipal de Saúde vá autorizar uma proposta vaga. Vejam só, senhores. Apresentação da proposta ao Conselho Municipal de Saúde sobre atendimento pediátrico municipal. Então, vem os 4 considerandos, desnecessário aqui ler, porque todos já sabem a importância disto. Solicitamos ao Conselho Municipal de Saúde a aprovação para a implantação do plantão pediátrico municipal, cuja proposta do projeto se contempla no funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, com a composição dos ambientes de recepção e sala de espera, 3 consultórios pediátricos, sala de observação com 10 leitos, leito de isolamento, sala de procedimentos curativos, sala de aplicação de medicação e nebulização, sala de coleta de exames, raio-x e etc. Para disponibilizarmos este novo serviço à população, os passos são: aprovação no Conselho Municipal de Saúde sobre a implantação do novo serviço. 2. Escolha do local que comporte a metragem mínima de 1.000 metros quadrados de fácil acesso, rede de transporte coletivo urbano e localização térrea. Aquilo que comentamos ontem aqui, nós temos já um prédio do Hospital Materno Infantil ao lado do Hospital Geral, aonde qualquer questão que um cidadão leva seu filho a esse Hospital Materno Infantil, qualquer situação mais complexa, ele já está colado ao Hospital Geral, com toda a radiologia, com todos os laboratórios ao lado. Muito bem, a proposta é em outro local. 3. Adequação dos espaços previstos, atendendo a metragem adequada de cada sala, instalações elétricas, lógica e hidráulica. Desculpem, isso é o óbvio, né? Isso é o óbvio. 4. Equipamentos imobiliários, sem comentários. Um plantão pediátrico municipal sem equipamentos. 5. Licenças, alvará de localização em saúde. Senhoras e senhores, imaginem um plantão pediátrico sem licenças. Isso é o óbvio. Aqui está como proposta para o Conselho se reunir semana que vem. Imagine o Conselho lendo isto. Se esses pacientes precisarem de atendimento mais complexos, serão transferidos às UPAs. Não tem médico. Com fluxo estabelecido pela regulação da rede de urgência e emergência. Pontos positivos. Diminuiria as demandas de atendimento não urgentes nas UPAs, de modo que esta se volte para os atendimentos prioritários de pacientes classificados amarelos e vermelhos, extensão do atendimento pediátrico das UBSs após o horário de funcionamento, e assim vai, mais apenas 2 itens. Quanto aos recursos humanos e equipe médica, nos moldes da gestão compartilhada. Termina esse documento assim: nos moldes da gestão compartilhada.
Pois muito bem, caros colegas. Os senhores acham que um Conselho Municipal de Saúde aprovará um documento como este sem a Prefeitura dizer aonde será? Permite uma parte. Já lhe dou a parte, vereadora Diló. Qual a previsão deste documento? Muito bonito no papel, senhoras e senhores. Muito bonito. Qual é a previsão? Qual a estimativa de custo desta proposta? Desculpem, se é que isto é uma proposta, de onde sairá o recurso para esta proposta aqui? Então, caros colegas, se essas 4 questões que levanto aqui não são colocadas abertamente ao Conselho Municipal de Saúde, os senhores acreditam que o Conselho Municipal de Saúde, mesmo tendo seus telefones particulares, sendo entregues à imprensa, telefones particulares, se fossem funcionais, são telefones públicos, mas nenhum conselheiro tem um telefone funcional, eles têm telefones particulares, e ninguém, pelo que eu sei, deu autorização ao poder público de distribuir os telefones particulares dos conselheiros. Uma pequena estratégia de pressão. Agora, senhores, se os senhores, caros colegas, fossem do Conselho Municipal de Saúde, os senhores aprovariam uma proposta vaga como esta, que não diz absolutamente nada, que é, mais uma vez, um discurso politiqueiro de palanque, e olha que já terminou a eleição, já faz 1 ano e meio. Já terminou a eleição, em que diz plantão pediátrico municipal, muito bonito, para sair no jornal é muito bonito. Mas, senhores, qual é o valor? Aonde? Quando? De que forma? Médicos, profissionais, aonde, senhoras e senhores? Então, essas são as respostas que nós pedimos. Permite uma parte, vereador. Uma parte ao vereador Adiló, por favor. Obrigado, vereador Périco. Não tenha dúvida que é uma forma de forçar a barra para cima do Conselho, não dando o local, provavelmente ali no postão será instalado esse tipo de plantão. Porque o prefeito botou na cabeça que ele quer terceirizar e ele está encontrando uma brecha. Porém, o Conselho não vai dar um cheque em branco, não vai dar uma autorização em branco. E é muito importante hoje, a gente ouvindo a entrevista do prefeito, que ele continua desconstruindo, atacando o Conselho, jogando a população contra o Conselho. Essa tática não funciona, tem que conciliar, tem que tentar com o diálogo construir alguma solução. E está hoje na carta aí da Fabiola Zene Papini, na página 5 do Pioneiro, explícito esse ambiente hostil entre prefeito e o Conselho. Isso não nos leva à construção de nada interessante para a comunidade de Caxias do Sul. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Adiló. Justamente o que hoje está escrito no Jornal Pioneiro é o que nós estamos aqui falando há muito tempo. Há muito tempo. Senhoras e senhores, esse documento aqui é um documento que demonstra todas as respostas que nós já recebemos ao longo de 1 ano e meio aqui, sem absolutamente nenhuma resposta. Parece uma contradição, mas resposta sem resposta. Porque não vem absolutamente nada de consistência. Desculpem, mas se eu faço uma pergunta a um aluno meu e ele me encaminha essa resposta, ele está reprovado. Porque ele não diz absolutamente nada do que eu perguntei para ele. Ele está fora, ele vai repetir de novo aquela disciplina. E talvez nós temos que ter uma prefeitura que tem que repetir de novo o aprendizado. Vereador, meu líder, eu poderia ocupar a declaração de líder para dar continuidade? Declaração de líder da bancada do PMDB, segue com a palavra o vereador Paulo Périco. Obrigado, vereador Edson. Então, esse documento é um documento que não nos diz absolutamente nada. Vereador Felipe, o senhor à parte, por favor.
Vereador Périco, eu até tinha anotado algumas situações aqui, o vereador Adiló praticamente leu o que eu ia, até mostrei para o vereador Kiko aqui. É um documento, vereador Périco, que fala do óbvio, né? Tem situações aí que, tudo bem, para ter um pouco mais de conteúdo se colocou. Eu acredito que tenha sido para isso, até para dizer que não esquecemos de nada. Tudo bem. Né? Eu acho que o que vem a mais não tem problema. O meu problema é o que vem a menos. Né? Porque se não sabe nem o local que vai ser, vamos supor que seja um terreno, né, zerado. A gente tem que saber, não vai saber como vai se comportar a obra, que tipo, quanto vai ser gasto lá. Não tem um estudo de impacto nesse terreno, o quanto vai ser o custo, né, desse início dessa obra. Então, né, não tem local, não tem previsão, não tem projeto, não tem data, não tem previsão orçamentária, não tem nada. Né? Aí, eu me coloco no lugar dos conselheiros de saúde para a semana que vem. Ainda bem que esse corpo que dirige o Conselho de Saúde e as pessoas que são os componentes tem muita experiência na área. Porque caso o Conselho não aprove, que é o que o prefeito quer, a culpa vai ser de quem? Que o Conselho de Saúde não quis o hospital pediátrico. Né? Se o Conselho aprova, está dado um cheque em branco, sem saber no quê. O que vai acontecer com esse projeto todo? Então, o que a gente vem cobrando aqui são atitudes concretas. Uma parte, vereador. São soluções. São situações que possam ser palpáveis, que a gente entenda isso. Até porque o que acontece agora, hoje, não tem solução nenhuma. Nós passamos ontem a tarde inteira na reunião da Comissão de Saúde, vereador Renato, o senhor me permite antecipar, talvez o senhor vá falar depois, ouvindo relatos de famílias das dificuldades que estão passando na saúde de Caxias do Sul. E relatos extremamente emocionantes. Eu não vou falar nome de pessoas, não vou falar quem são as famílias, porque as pessoas estavam aí ontem, vieram expor para a Comissão de Saúde isso ontem. Sabe, então a gente vê um documento entregue para o Conselho de Saúde que é sério e que está começando um trabalho, sendo obrigado, sendo colocado contra a parede, quando na verdade o que tinha que ter nesse momento era sentar, ter diálogo e buscar um consenso. Mas não, a gente vê aquilo que vem se pregando em Caxias desde a eleição, né? Os 8 anos dentro dessa casa foi de confronto, de enfrentamento e jamais de tentar buscar a solução. Simplesmente jogar o vento e achar que as coisas vão se acertar com confusão. Então, infelizmente, se eu fosse conselheiro, eu não aprovaria uma situação dessa, até porque não diz nada. Obrigado, vereador Felipe. Talvez, por uma outra ótica, eu já passo para a vereadora Paula, e se o Conselho aprovasse? Vamos pensar a estratégia agora. Vereador Renato Oliveira, presidente da nossa Comissão de Saúde. E se o Conselho aprovasse? Nós temos 2 anos e meio de administração. O que faria o senhor prefeito e a administração? Aí viria para a imprensa, é claro, e iria dizer o quê? Estaremos fazendo todo esse nosso, né, plantão pediátrico. E aí vem a pergunta. Aonde, como, qual a estimativa de custo? Nós estaremos agora fazendo estudos. Estudos. O que ontem foi mostrado aqui, da eleição, de discursos políticos, acho que foi do ex-prefeito Alceu, de que prometeu e não cumpriu. Isso aqui é uma promessa que, se o Conselho viesse a aprovar, vereador Felipe, impossível de ser cumprida. A não ser que, claro, né, na última linha, perdido lá, quanto aos recursos humanos e equipe médica nos moldes da gestão compartilhada. Então, eu concordo com suas palavras, vereador Felipe, que a pressão ela é transferida para o Conselho. Isto é, isso é uma estratégia de que eu não sou responsável de nada. O problema é o Conselho. Eu não sou responsável de nada.
O problema é outro conselho. Eu não sou responsável pelo aumento ou não da tarifa urbana. O problema é do Conselho de Transportes. Eu não. Mas foi o prefeito que assinou. Foi ele que assinou. Então isso nós já conhecemos na história recente política do governo federal, de alguns presidentes de que nunca souberam nada. Nunca tinham nada a ver. Inclusive um está na cadeia. Ele nunca tinha nada, ele não sabia de nada. Nada, nada, nada. É o que nós estamos vendo hoje. O nosso prefeito não sabe de nada. E a responsabilidade é dos outros, é do Conselho. Então, olha, seria interessante o Conselho dizer, está aprovado. Vamos lá, prefeito! Vamos aplicar. Desculpem, eu gostaria aqui de dar mais uma proposta ao nosso secretário-geral, do meu amigo e uma pessoa respeitável e séria, secretário Geraldo, de que faltou o número 6 aqui, ó, licença do PPCI. Não está aqui, eu gostaria também de colocar para ele que sem PPCI ele não abre absolutamente nada. Não vê essa informação, mas seria importante. Vereadora Paula, o seu à parte. Vereador Périco, destacando da sua fala, que é uma coisa que sempre preocupa muito, estruturas duplicadas. E eu fico tentando entender. Hoje nós temos a saúde primária na UBS. Um pronto atendimento, ele se faz de consultas. Então, qual seria a diferença da UBS e do pronto atendimento? Porque crianças urgentes, eles levariam para a UPA. E daí, lá tem que ter a estrutura lá na UPA. Porque não adianta só ter a estrutura de diagnóstico na UPA. Também tem que ter o pediatra. Então, eu não estou entendendo o fluxo de UBS, pronto atendimento, UPA e hospital. Então, se nós resolvermos o problema nas UBSs, nós temos que ter, talvez, um investimento, como em algum lugar tem que melhorar, porque está insuficiente, o hospital de maternidade, que aí fica, porque assim, quando tu vai fazer o atendimento, tu tem que ter à disposição exames, é natural, tu precisa ter à disposição exames, e daí está difícil de entender toda essa estrutura. Uma coisa só que me dá uma ideia, seria assim, a forma de contratação dos médicos, ele faria num nível de mercado, né? Que é o que hoje nós temos problema no serviço público, o valor hora do médico. Isso é um dos motivos também que nós estamos com dificuldade de conseguir médico. Então, talvez, fazendo dessa forma, ele conseguisse médicos. Só que eu não sei se... Não tenho visto a formação de médicos pediatras. Então, com um salário mais atrativo, é um aspecto positivo. Porém, o custo de toda essa estrutura duplificada me parece inviável. Tentando entender, sabe, o projeto. Então, acho bem complicado e destacaria, assim, da sua fala, essa preocupação com estruturas duplicadas. Não há como. E hoje de manhã, também, escutando a entrevista, parece que a gente está olhando para o mesmo quadro e vendo cenários diferentes. Né, Adiló? Nós precisamos chegar num acordo de quem não está querendo resolver o problema. Né? Obrigada. Obrigado, vereadora Paula. Parece que existe uma dissonância cognitiva. A gente olha para um quadro e tem duas percepções. A prefeitura vê uma percepção e a sociedade está vendo outra percepção, dita ontem por várias famílias que estiveram na reunião da Comissão de Saúde. Elas têm uma percepção e o município tem outra. Vereador Rafael, por favor. Vereador Paulo Périco. Vereador Felipe, eu quero dizer que o senhor está completamente errado na sua palavra. Não vai demorar não precisa demorar períodos. Nós temos a UBS do bairro Cristo Redentor pronta, adaptada a toda a questão da saúde. A comunidade do Cristo Redentor, para a sua exposição, se o prefeito quiser fazer essa plantão pediátrico, que ocupe a UBS do bairro Cristo Redentor, que está adequada a todas as normas de saúde. Ou para não criar um elefante branco, aproveita o prédio da Maesa, que é do município, e ocupe lá também com plantão pediátrico, que é central. Agora, querer sucatear o sistema para legitimar a decisão, isso é a maior sacanagem que tem, e principalmente sem o devido diálogo com quem entende de saúde, que é o Conselho, e com a Câmara de Vereadores. Obrigado. Vereador Rafael, eu não sei qual é a área da UBS do Cristo Redentor. A área. Não, a área, tamanho...
no Cristo Redentor porque foi colocado 1.000 metros quadrados. É justamente para não ser lá. Então fica tranquilo. Fique tranquilo que não será numa UBS que já está pronta. Continua queimado. E tem térreo, só que tem que ser de 1.000 metros quadrados, não pode ser menos. Então, eu sei da sua luta, mas a comunidade do bairro Cristo Redentor continuará esperando a abertura da UBS, que já está pronta. Mas, desculpa, senhor presidente, precisamos fazer outra. Com que dinheiro? Da onde? Não tem nem na lei orçamentária aprovada por esta casa. Não consta absolutamente nenhuma proposta ou nenhum planejamento. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Desculpa, senhor presidente, desculpa. Gostaria de agradecer ao vereador Kiko pela cedência do espaço para que eu pudesse aqui utilizar a tribuna. Próximo vereador.